A mensagem de hoje tem como título Encarre a solidão em sua cidade. O verso o verso principal está em João 16, 32. Osmar vai ler? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que os serei dispersos, cada um para a sua parte, e me deixarás só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Amém. Bom, como nós vimos, nós percebemos no verso, é a passagem de Jesus, onde ele diz que haveria um tempo em que ele estaria sozinho, mas não estaria só, ele estaria com Deus. E como a introdução do nosso culto, aqui nos fala que a solidão é uma dura, a solidão nas cidades é uma dura realidade. E também nos diz que através das mudanças, muitas pessoas mudam de campos para as cidades, mudam devido ao trabalho, devido aos estudos, devido à família. E quando chegam na cidade, elas encarram uma solidão. Até 2020, a ONU fez uma contagem, eles perceberam que 50% das pessoas moravam em cidades. E dentre essas 50, 25 estava deprimido. Também nos fala um pouco que a solidão, muitas vezes, muitas pessoas mudam, vão para a cidade porque vai devido ao trabalho, devido à família, os estudos. E quando chegam nas cidades, elas encarram uma solidão, uma solidão, porque nas cidades, muitas vezes, nem sempre as pessoas têm essa rotina do dia a dia no campo. Por exemplo, onde eu morava em Voz da América, era campo. E a vida no campo, a vida na cidade era totalmente diferente. Lá era calmo, onde eu morava era calmo. Nós encontramos vizinho com vizinho sempre. Aí para Rio, ir para compra, cruzávamos na estrada. Mas nas cidades não. Nas cidades muitas vezes eu desço no meu quintal, saio do meu quintal, entro no carro, vou ao trabalho. Quando volto, entro no quintal, fechei a porta, ninguém viu ninguém, ninguém sabe o que aconteceu com ninguém. E muitas vezes isso acaba trazendo estresse, porque as pessoas não conseguem descontrair, só tá a viver trabalho, casa, casa, trabalho, e não conseguem distrair, como ontem falou um pouco do ar puro, não conseguem respirar aquele ar, respiram por base do ar-condicionado, e isso muitas vezes gera um estresse. E nós podemos falar de 2 pontos, o problema da solidão e o remédio para a solidão. Ok. Aqui tem uma pergunta. A solidão é algo que todos nós já sentimos em algum momento, certo? E é como uma sensação, aquela sensação de amar alguém e depois a pessoa vai embora. Não, vai sem dizer o que aconteceu, o porquê que foi embora. Isso provoca o baixo autoestima, provoca depressão e ansiedade. Mas aqui também fala um pouco que nem sempre estar sozinho significa estar deprimido. Porque aqui nos fala que o próprio Jesus precisou estar sozinho. Aqui nos diz em Mateus 14, 13, no Marcos 1, 35, diz que Jesus saía no meio da multidão, ia para o monte orar ao Pai em secreto. Ele ia orar sozinho, ele saía da mistura. E muitas pessoas confundem isso, confundem em estar sozinho e se sentir sozinho. Estar sozinho é mais um estado físico. Como quando você decide ficar sozinho por um tempo. Tirar um tempo só para você. É estar sozinho. E se sentir sozinho é emocional. Isso sim é um problema. E também nos diz que às vezes ficar sozinho é bom. Nós podemos tirar um tempo estar sozinho para falar com nosso Deus através da oração. Tirar um tempo para nós para pensarmos sobre a vida, coloca a cabeça no lugar. Isso é estar sozinho. Agora, se sentir sozinho é psicológico. E isso é que é depressão. E o segundo tópico, o primeiro é o problema da solidão. O segundo é o remédio para a solidão.
Aqui nos diz que na Bíblia apresenta a palavra solidão muitas vezes. Aqui eles fizeram uma contagem que aparece cerca de 118 vezes. Mas a solidão não significava, até um certo tempo, não significava aquela solidão atual, que a pessoa está solitária, está deprimida. Não significava isso. Significava o mesmo que Jesus fazia. Saía da multidão, ia para o monte orar ao Pai em secreto. Ia para estar lá pessoalmente, só ele e Deus. É o que significa solidão. Mas hoje em dia, alguém solitário é alguém doente. Precisa de cuidados. Aqui também nos diz que quando nós vemos bem, nós percebemos que no início, quando Deus criou o mundo, ele não criou com o objetivo de a pessoa depois se sentir sozinha. Porque ele, quando criou os animais, em 6 dias da criação, ele criou tudo, mas tudo era bom, mas algo estava incompleto. Foi quando ele criou o homem. Ele percebeu que o homem estaria só. Então ele fez uma auxiliadora para o homem, criou a Eva, a Adão, para ele não estar só. Se nós vemos também, não era o plano de Deus. Desde o início não era o plano. Mas, através do pecado, as pessoas se distanciaram de Deus e, por isso, há solidão, há aquela separação entre Deus e as pessoas sentem sozinhas. E aqui também nos diz 2 tipos de solidão. A solidão espiritual e a relacional. A espiritual é quando você se sente só, sente que Deus te abandonou. Mas nós podemos pensar ao contrário, nós abandonamos a Deus. Porque Deus está sempre de braços abertos a nós. Mas muitas das vezes nós deixamos de seguir a Deus, vamos para os nossos caminhos e nos sentimos só, espiritualmente. E nisso, na solidão espiritual, retrata em 3 personagens. O José, Jesus e Paulo. Aqui diz que José, ele foi vendido como escravo. Saiu de uma terra onde ele morava com os pais, foi para uma outra terra distante, onde ele não sabia a língua, não conhecia a cultura daquele país, mas nos diz que ele não estava só. Ele estava só, mas não sozinho, porque Cristo estava com ele. Porque ele tinha uma conexão com Deus. A parte quando fala aqui de solidão espiritual, quando nós deixamos de estar ligados a Deus, ficamos deprimidos, ficamos sozinhos. Mas se nós ficarmos com Deus, ligarmos ao Pai, não sentiremos sozinhos. Poderemos até estar só, mas sem Deus nunca. É a história de José. E de Cristo também. É a passagem do João 16, 32, onde ele diz que os discípulos deixariam ele, mas ele nunca estaria só, porque o Pai estava com ele. E o Paulo também diz que Paulo, ele curou muitas pessoas, pregou para muitas pessoas, fundou muitas igrejas, mas um momento na vida dele ele se sentiu só. As pessoas abandonaram ele. Quando ele mais precisou, as pessoas viraram as costas para ele. Mas isso encontra-se no livro de 2 Timóteo 4:16. Mas em 4:17 ele fala que as pessoas deixaram ele, mas nunca ele estava só, porque ele estava com Deus. E a solidão espiritual é isso. Se nós estivermos ligados a Cristo, não nos sentiremos sozinhos, não estaremos só. Mas se nós deixarmos Deus de lado e seguirmos nossos caminhos, vamos entrar em depressão espiritual. E o relacional. Desde o início, Deus criou os seres humanos pares. Criou em grupo. Porque Deus viu que isso também é importante. Estar ligado com Deus, mas é necessário estar ligado também com a pessoa da mesma natureza. Então Deus criou os animais pares, criou uma auxiliadora para o primeiro homem, que era Adão. E na parte relacional também fala um pouco que muitas pessoas, quando perdem os familiares, acabam entrando em depressão, quando perdem seu trabalho, quando falham em alguma área, alguma parte da sua vida, tendem em se ausentar,
se afastar das pessoas, querendo estar só. E isso faz mal, porque por mais que você queira estar só, como dizem, demais faz mal, tudo demais faz mal. Podes ficar um tempo só, mas não é afastar totalmente as pessoas, porque, como nós sabemos, dizemos, né? Calor humano faz bem. Nós, de vez em quando, precisamos, estamos tristes. Muitas das vezes, um abraço vai nos ajudar muito. Eu percebi isso também, isso já me aconteceu. Chega uma altura, foi no ano passado, é muito estresse o trabalho, não consegui fazer um trabalho a tempo. E eu só precisava de um abraço naquele dia para me ajudar. Mas, infelizmente, não consegui naquele Infelizmente, não consegui. Então, eu recorri em oração a Deus. Já que não tive aquele abraço humano, eu recorri a Deus. E quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos que as pessoas têm. É necessário as pessoas se relacionarem com as pessoas no trabalho, na escola, mas aqui diz que uma das áreas, uma das partes onde a pessoa faz mais amizade é na igreja. E também nos diz, quando estudamos a Bíblia, diz sobre a igreja no Novo Testamento. Notamos que ela é uma comunidade de cristãos que cuidam, amam, hospedam, recebem, servem, ensinam, perdoam, apoiam e ajudam uns aos outros. Simplificando, elas são uma equipe que está sempre disponível um para o outro. Na conclusão, aqui nos conta uma história de uma jovem que há alguns anos ela ingressou na igreja adventista. Aqui diz que ela conta a sua experiência que no início ela se sentia só. Ela sofria de ansiedade e depressão. E ela vivia, a rotina dela era casa, trabalho, trabalho, casa, casa. Supermercado, que era perto da casa dela, supermercado, casa. E ela passava o tempo sozinha, ela não tinha amigos para desabafar. E no trabalho, uma colega dela convidou ela para a igreja, para uma das reuniões na igreja adventista. E diz que no início ela meio que disse que não quer. Mas aquela colega foi sempre insistindo, então ela disse, tá bom, para você não me aborrecer, não me chatear mais, não me incomodar, eu vou. Mas só dessa vez. E ela foi. Mas quando ela foi naquele dia, depois do culto, os jovens acolheram ela, convidaram ela para uma fertilização. Depois disso, eles convidaram ela também para fazer distribuição de livros. E ela foi distribuir livro, conviveu com os jovens adventistas, e ela foi para casa. E ela disse que foi a primeira vez que ela se sentiu feliz. Depois de tantos anos de solidão, foi a primeira vez que ela se sentiu realmente acolhida por alguém. E por isso ela voltou no outro sábado, ela voltou. E 6 meses depois, ela batizou. A pessoa que escreveu o livro diz, então, jovens, conta essa história para enfatizar que há muitas pessoas na cidade que se sentem sozinhas. Quanto àquela menina, não diz o nome dela, elas podem estar enfrentando problemas como depressão e ansiedade, mas uma amizade genuína pode fazer uma grande diferença em suas vidas. Então, aqui nos convida a fazermos a diferença, mostrar Cristo através de pequenos gestos. Ir à busca das pessoas, nós podemos perguntar, mas como é que você vê que a pessoa está deprimida ou não? Muitas pessoas não mostram, muitas pessoas também nós percebemos. Só da forma que a pessoa vive, a forma que a pessoa é, nós podemos perceber que ela não é daquelas pessoas muito amigas, que faz muita amizade ou que tem algum problema. E nós temos que, como um pastor falou, foi uma pregação de um pastor da igreja de Pará, em Brasil, ele disse, muitas pessoas pedem a Deus, Senhor, me dá um carro, me dá uma casa, me dá um trabalho. Mas se a pessoa dizer para Deus, Senhor, me dá uma pessoa para poder pregar, amanhã Ele te dará. Então nós temos que fazer isso nas nossas orações, pedir a Deus que Ele nos mostre a pessoa que está precisando de ouvir uma palavra de conforto. E Ele nos mostrará e faremos diferença nas vidas das pessoas. Para isso temos que, primeiramente, cuidar de nós, ver como é que nós estamos. Temos que apegar a Deus, não afastar dele, em momento nenhum.
Muitas pessoas, quando estão no problema, afastam de Deus. Mas nós temos que fazer. Quando estamos no problema, temos que dobrar mais o joelho e não afastar de Deus. E assim Deus nos ajudará e através de nós ajudará muitas outras pessoas também. Você está disposto a aceitar esse desafio de sair em busca das pessoas solitárias para Cristo? Vamos, faça da sua cidade um lugar melhor para os solitários. Juntos, podemos fazer a diferença. Esta é a mensagem. Que Deus possa nos ajudar a fazer a diferença nas nossas cidades, com as nossas atitudes, a nossa forma de ser, e ajudar as pessoas solitárias que se sentem só, e trazê-las a Cristo. E assim oremos. Querido Pai do céu, cá estamos aqui mais uma vez para te agradecer, Pai, pelas mensagens. Que as mensagens que foram ditas aqui possam fazer efeito nos nossos corações e estar na nossa mente. Que dia após dia possamos te pedir o derramamento do Espírito Santo. Que possamos te pedir o entendimento. Que possamos viver a tua palavra e levar as mensagens a outras pessoas, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar a encontrar as pessoas que estão a precisar de uma palavra de conforto, que estão precisando de te conhecer por estão só. Que possamos levar as mensagens às pessoas, que elas possam ver que tu estás aqui para qualquer momento, as pessoas é só voltar a ti, é só ir a ti, que elas possam encontrar paz, encontrar esperança em ti, Senhor. Nos leve bem às nossas casas, e nos traga amanhã também, que possamos nos preparar para o dia da manhã. Que o Senhor possa estar conosco desde agora para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.